O Oklahoma City Thunder foi de um time que tinha potencial para se tornar um dos melhores da história para uma equipe que ficará para sempre conhecida por ter morrido na praia algumas vezes e que se dissipou sem nada para mostrar desse período. Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje vocês vão entender o que rolou com a dinastia que o Oklahoma City Thunder nunca chegou a ser. Mas antes de falar do Thunder, essa história se inicia em outra cidade e com outro nome, o Seattle Supersonics. Em 2006, os donos da franquia do Seattle estavam em um momento de má gestão financeira e não conseguiram chegar em acordo com a prefeitura de Seattle para uma liberação de verba ali para o funcionamento da Key Arena, a arena que eles jogavam, já que os gastos necessários para manter a arena funcionando e manter o time jogando lá não estavam sendo rentáveis mais para os donos. Então, depois de muitos meses e rumores, foi decidido que a franquia seria vendida e quem aproveitou dessa oportunidade foi o empresário Clay Bennett, nascido em Oklahoma City, que queria levar uma franquia para sua casa, já que eles tinham sentido aquele gostinho de NBA quando o New Orleans Hornets jogou em OKC por 2 anos por conta dos danos do furacão Katrina em New Orleans. Então, em junho de 2006, o Clay Bennett comprou, ele e o seu grupo de investidores comprou o Seattle Supersonics e se suspeitava que ele ia sim mudar a franquia para OKC. Mas não foi bem assim, até porque as questões contratuais impediam que essa franquia fosse mudada rápido. Muita gente achou que isso ia tornar impossível que o Seattle Supersonics fosse mudado. Tanto que até o prefeito de Seattle falou na arena antes do jogo que ele não ia deixar o time se mudar. Ele não tinha intenção nenhuma de deixar o time se mudar. Ele ia fazer de tudo no poder dele para não deixar o Seattle Supersonics sair. Mas no meio dessa treta toda aí, o Seattle Supersonics estava jogando, até porque o basquete não para, e eles estavam passando por um momento de reconstrução. Eles passaram por alguns anos medianos para ruins e tinham acabado de trocar o seu franchise player Ray Allen. Eles passaram por uma mudança de diretoria, contrataram o GM Sam Presti, e como você sabe, aquelas campanhas medianas para ruins levam o time para a loteria do draft, levam o time com chances altas para a loteria do draft. E o Seattle Supersonics chegou para a loteria do draft de 2007 e ganhou a segunda escolha geral. E naquele draft de 2007 eles escolheram Kevin Durant com essa segunda escolha exatamente. O KD foi selecionado pelo Seattle Supersonics na segunda escolha de 2007. O KD já foi um absurdo no seu primeiro ano, jogando de novato já foi ridículo, levou o prêmio de novato do ano para casa, teve mais de 20 pontos por jogo, mas o Sonics daquele ano de 2008, no primeiro ano do KD, foi mais uma vez uma equipe de loteria. E, mais uma vez, eles se aproveitaram disso, se aproveitaram de estar na loteria, e eles ganharam a quarta escolha geral do draft, que eles usaram para selecionar o Russell Westbrook no draft de 2009. O Russell Westbrook de UCLA estaria a caminho do Seattle Supersonics. Exceto que ele não estaria a caminho do Seattle Supersonics, porque já tinha sido anunciado que a mudança iria sim acontecer. Sim, anos antes do esperado, o Seattle Supersonics conseguiu, os donos da franquia, o Clay Bennett, conseguiu arrumar um jeito de mexer, de mover aquela franquia para Oklahoma City e estava anunciado que eles iam mudar a partir da temporada 2008-2009 e estava decidido que esse time se chamaria Oklahoma City Thunder, em homenagem ali à localização de Oklahoma City, bem no meio ali da zona das tempestades, dos tornados, por isso o Thunder, o trovão. Mas igual eu falei, uma coisa que não para é o basquetebol, então o Russell Westbrook foi para OKC e estava nascida a sua dupla com Kevin Durant. Então, além do nome, da cidade, dos donos e o fato da franquia estar finalmente dando lucros, pouquíssima coisa mudou. Esse primeiro ano aí dos dois juntos, o ano do nascimento da dupla KD e Russ, a temporada de 2009, foi mais um ano onde o Thunder teve uma campanha muito ruim. Eles foram mais uma vez com uma campanha ruim para a loteria e conseguiram mais uma vez uma escolha alta, a terceira escolha do draft. E nesse draft de 2009 eles usaram essa escolha 3 para selecionar James Harden de Arizona State, o barba que não tinha barba ainda. E nessa temporada de 2010, a primeira temporada com o James Harden depois dele ter sido draftado, o Thunder apareceria para o mundo. Com algumas poucas mudanças ali no geral, incluindo a adição do Serge Ibaka, que tinha sido draftado alguns anos antes, mas estava jogando no exterior, eles chegaram aos playoffs pela primeira vez nessa nova fase aí da franquia. Eles chegaram a 50 vitórias na temporada e ficaram na 8ª colocação do Oeste. E um destaque imenso pro Kevin Durant, que já tinha se provado como um cara sensacional, como um jogador incrível, mas ele emergiu como a maior jovem estrela da liga e foi o maior pontuador da liga inteira durante a temporada, com mais de 30 pontos por jogo. E com apenas 21 anos é o cara mais novo a ter feito isso na história. E ele também foi eleito um All-Star naquela temporada. Então eles chegaram aos playoffs e foram para enfrentar o Los Angeles Lakers naquela temporada, mas eles perderam por 4-2 na primeira rodada, e tudo bem, né? Eles perderam para os eventuais campeões. É a primeira corrida de playoffs dos caras, então assim, partir para a próxima, né? Até porque em 2011, depois deles ter sentido aquele gostinho de playoffs, eles claramente queriam mais. Eles trocaram pelo pivô Kendrick Perkins e a equipe seguiu evoluindo, principalmente o Russell Westbrook, que apenas em seu terceiro ano foi eleito um All-Star e foi escolhido para o All-NBA Second Team, juntamente com seu companheiro Kevin Durant, que também foi escolhido para o All-NBA, mas o First Team, sim, o primeiro time ideal da NBA, o Kevin Durant já foi selecionado no seu 4º ano de liga. E ele foi de novo o maior pontuador da liga na temporada. O OKC teve uma campanha ótima de 55 vitórias e ficaram na 4ª colocação do Oeste. Chegaram nos playoffs e bateram na primeira rodada o Denver Nuggets de Carmelo Anthony e passaram deles em 5 jogos.
e passaram também pelo Memphis Grizzlies do Grit and Grind, daquela época do Marc Gasol, do Zach Randolph e do Tony Allen, em 7 jogos na segunda rodada e chegaram nas finais de conferência pela primeira vez. Eles enfrentariam o Dallas Mavericks, que estava numa corrida sensacional, e os Mavs encerraram sim o sonho do OKC em 5 jogos e prosseguiram para vencer o título da NBA naquele ano. Então, mais um ano sensacional do OKC Thunder, chegaram nas finais de conferência. É absurdo para um time tão jovem, um time tão despreparado, um time tão cru, chegaram tão longe. Nesse momento, todo mundo imaginava que o potencial desses caras fosse ridículo. Depois de terem chegado tão perto das finais, eles queriam mais de novo, eles estavam com mais fome. E esse núcleo estava evoluindo cada dia mais, cada vez mais. O KD estava melhor, cada vez mais o Russ estava melhor, cada vez mais o James Harden estava melhor, o Serge Ibaka e todo mundo daquele time estava cada vez melhor. E o time entrou com tudo para a temporada de 2012, com uma campanha ótima de 47 vitórias e 19 derrotas, o que não parece muito, mas a gente tem que lembrar que foi uma temporada encurtada em 2012 por causa do lockout. Então 47 vitórias em 66 jogos é incrível, e eles ficaram com a segunda colocação do Oeste. O KD foi mais uma vez o maior pontuador da liga na temporada pela terceira vez seguida. Disse que era uma criança quando ele fez isso, ele tinha 23 anos, um bagulho meio ridículo. E foi de novo pro All-NBA First Team, enquanto o Russ foi de novo pro All-NBA Second Team. O James Harden também não foi esquecido, ele foi o 6º homem da temporada, né, da NBA por causa de um ano sensacional que ele teve. E outro cara que recebeu suas flores foi o Serge Ibaka, que foi eleito pro primeiro time defensivo, o First Team All Defense, e eles chegaram nos playoffs com sede de vingança e com aquela sede de conseguir finalmente dar aquele último pulo e chegar nas finais. E logo de cara eles encontraram o seu último carrasco, o Dallas Mavericks, que eles tinham perdido nas finais de conferência, e eles bateram eles varreram eles, acabaram com eles. Avançaram para a segunda rodada e foram enfrentar o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, e eles bateram esses caras em 5 jogos também, então dá pra você ver que o OKC tava pegando fogo nessa corrida. E foram direto mais uma vez para finais de conferência, onde eles enfrentaram o San Antonio Spurs, o todo-poderoso San Antonio Spurs, e bateram eles em 6 jogos para chegar às finais da NBA em 2012. Um núcleo tão jovem, um time tão cru, chegaram nas finais tão pouco tempo depois desse elenco ter sido montado. E eles foram para as finais confiantes com a sua corrida sensacional e encararam o Miami Heat do LeBron James e do Dwayne Wade. Mas o sonho acabou quando eles foram derrotados em 5 jogos depois de terem vencido apenas o primeiro jogo da série. É um jeito deprimente de encerrar sua temporada, sim, mas esses caras não tem que ter vergonha nenhuma. Olha pra corrida que esses caras acabaram de fazer. Não tem que ter vergonha de nada, porque o futuro era muito brilhante pro OKC. Mas, bom, problemas iam surgir, né? Você já imaginou que problemas iam surgir, né? Eles estavam em conversas ali durante aquela intertemporada para estender o contrato de 2 das suas peças principais, o pivô Serge Ibaka e o armador James Harden. E com os contratos altíssimos de KD e de Russ, as suas 2 estrelas do time, claro, estava sendo muito difícil acertar um valor que agradasse o James Harden sem extrapolar o teto salarial. E isso fez com que o Thunder fizesse uma escolha difícil, que foi não pagar o James Harden o que ele queria, não pagar um contrato perto do máximo ou máximo para o James Harden, porque eles não queriam passar do limite do teto salarial, porque eles não queriam pagar a Luxury Tax, que é uma taxa, uma multa que deve ser paga pelo time quando você extrapola ali o salary cap, o teto salarial. E decidindo isso, eles decidiram que o melhor seria trocar James Harden para o Houston Rockets por Kevin Martin, Jeremy Lamb e 2 escolhas de primeira rodada. Por outro lado, a extensão do Serge Ibaka foi bem sucedida, ele assinou um contrato ok. Então o elenco que havia vencido a Conferência Leste estava praticamente todo de volta para repetir o feito, exceto pelo seu 6º homem. Mas isso foi até esquecido quando o Thunder teve uma campanha sensacional na temporada regular e chegou a 60 vitórias naquela temporada de 2013. Quem liga que o Harden foi All-Star pelo Houston ali quando ele foi embora? O Thunder liderou a Conferência Oeste e o time estava pronto para continuar batalhando pelo título, e naqueles playoffs da temporada de 2013, eles se enfrentaram na primeira rodada logo o Houston Rockets do James Harden. Sim, eles jogaram logo contra o James Harden, direto no ano seguinte que eles mandaram ele embora, né? Então, que situação, né? O Thunder venceu essa série em 6 jogos, o que era pra ser até ok, mas não sem uma ferida grande que não cicatrizou. No jogo 2, que o OKC já estava ganhando, já estava com uma grande vantagem, o Russell Westbrook foi atingido pelo Patrick Beverley e sofreu uma ruptura no menisco do seu joelho. Isso tirou o Russ pelo resto dos playoffs, daqueles playoffs, e o Thunder seguiu para a segunda rodada sem o seu armador. E na segunda rodada eles enfrentaram o Memphis Grizzlies do Grit and Grind de novo, mais uma vez esse Memphis, mas eles perderam a série em 5 jogos e foram para casa, mais uma vez, sem o seu título. E para a temporada seguinte o plano era o mesmo: reagrupar, organizar e tentar de novo, principalmente considerando que agora o Russ iria estar saudável. E além da volta do Russ, eles draftaram o Steven Adams com a 12ª escolha do draft, que foi uma das escolhas que veio na troca do Harden. Então eles partiram para aquela temporada de 2013 e 14 com as mesmas ambições. Eles passaram pela temporada regular muito bem, mais uma vez, liderados pela temporada absurda magistral de Kevin Durant, que, sim,
venceu o MVP, finalmente ele conseguiu ganhar o seu prêmio de MVP, que ele tava batendo na porta. O Kevin Durant tava batendo na porta como um dos melhores jogadores do mundo há algum tempo, algumas 2 temporadas, e ele se tornou o jogador mais valioso da temporada de 2014. Eles tiveram uma campanha de 59 vitórias e chegaram aos playoffs como a segunda colocação do Oeste. E eles enfrentaram, mais uma vez, o Memphis Grizzlies e tiveram uma série sensacional contra esses caras, avançando lá no jogo 7 para a segunda rodada. E na segunda rodada eles enfrentaram o Los Angeles Clippers e avançaram em 6 jogos para as finais de conferência. E nessa série eles bateram de frente, de novo, com o San Antonio Spurs, mas dessa vez eles perderam, eles sucumbiram ao San Antonio Spurs e perderam em 6 jogos para aquele time que seria campeão naquele ano. Então mais um ano e mais uma batida na trave, isso tá virando um padrão, né? Parece que eles chegam lá, mas alguma coisa acontece. O que tá faltando? Mais uma vez, o plano seria o mesmo, reagrupar, reorganizar, tentar de novo com pouquíssimas mudanças. Até porque, se esses caras chegaram tão perto, eles conseguem dar esse último salto, né? Mas a temporada de 2014-15 se mostraria uma pedra gigante, um iceberg no caminho do Oklahoma City Thunder. Durante a pré-temporada, da sua preparação da pré-temporada, o Kevin Durant sofreu uma fratura no seu pé que deixaria ele fora por mais de um mês. E logo no início da temporada, na primeira parte da temporada, o Russell Westbrook fraturou a sua mão e também ficaria fora por mais de um mês e meio. Mas ambos acabaram retornando, só que para sofrerem mais lesões de novo. O Kevin Durant e o Westbrook estavam tendo uma temporada sensacional sempre que eles estavam em quadra, mas a questão é que eles quase nunca estavam em quadra. O Westbrook terminou a temporada como o maior pontuador da liga, né, como o cestinha da temporada, mas ele jogou muito pouco tempo e isso não foi suficiente para levar o Oklahoma City Thunder para os playoffs. Exatamente, eles ficaram na 9ª colocação e perderam os playoffs por causa de tantas lesões em Russ e em KD. Mas tudo bem, novamente, reagrupar, organizar, tentar de novo os mesmos caras, até porque o KD e o Russ não vão machucar de novo, né? Mas eu digo ali os mesmos caras, exceto um cara que é um pouquinho importante pra essa história. O técnico Scott Brooks, que tá treinando essa franquia desde o começo dessa era e que, bom, meio que criou esses moleques desde que tava de fralda, né? Foi demitido pelo OKC Thunder e Billy Donovan foi contratado como seu substituto. Eles partiram pra temporada de 2016 esperando que esse finalmente fosse o seu ano e é triplamente, quadruplamente, quintuplamente importante que esse realmente seja o seu ano, porque no fundo da cabeça de todo mundo ali do OKC, de todo torcedor, de todo jogador ali, de todo mundo, estavam fundindo a cabeça de que alguém poderia estar cansando. Alguém chamado Kevin Durant, a sua estrela, o líder do time. O Kevin Durant, que ia ser agente livre no final da temporada e podia assinar com quem ele quisesse. Mas bom, isso estava só preso lá no fundo da mente porque isso não importava. Até porque, pô, o KD prometeu pro Russ que ele ia ficar, prometeu pro resto do time que ele ia ficar. Por que ele mentiria assim, né? O foco agora é no título, então não tem esse papo de free agency não. Ele prometeu que ia ficar. Por que não acreditar nele, né? A sua dupla de superestrelas Russ e KD seguia sendo sensacional e o seu time seguia tentando complementar eles do melhor jeito, agora com o seu novo comandante que trouxe uma nova luz pro time. Eles terminaram a temporada regular muito bem, mais uma vez, com 55 vitórias e a 3ª colocação do Oeste. Nos playoffs, eles bateram os Mavericks na primeira rodada em 5 jogos, depois venceram o San Antonio Spurs em 6 jogos e avançaram para as finais do Oeste, onde eles iriam enfrentar o Golden State Warriors. O Golden State Warriors que tinha acabado de bater o recorde de vitórias da temporada regular com 73 vitórias, sabe? Bom, uma pedreira pro KC, né? Esse ano que eles achavam que ia ser o ano dele e essa série... vamos lá, né? Thunder chegou embaladíssimo, ele tinha tido uma corrida muito boa ali, a primeira e segunda rodada muito boas, chegaram na final de conferência embalados e abriram uma liderança de 3-1 contra o Golden State Warriors. Eles abriram 3-1 contra o Golden. Eles estavam a um joguinho das finais, eles ficaram um jogo das finais. Parecia que agora finalmente ia. Mas, né, assim, somente tristeza pairou sobre a franquia do Oklahoma City Thunder depois daquela vitória no jogo 4 que eles abriram 3-1. Porque o Thunder perdeu o jogo 5 de maneira triste. Eles perderam o jogo 6, que era para fechar a série lá em OKC, e eles foram pro jogo 7 para definir a sua temporada, definir a sua história recente, definir tudo que era o OKC Thunder desde que eles foram pro Oklahoma. E nesse jogo, eles perderam e foram eliminados na final de conferência mais uma vez. A gente pode entrar em vários méritos sobre por que isso aconteceu, mas fato é que aconteceu. E o que eu posso falar é meus pêsames para todos os torcedores. E depois disso, bom, basicamente a sua história recente realmente foi definida como um time conhecido por bater na trave. E bater na trave, e bater na trave por qualquer coisa que fosse, qualquer motivo que fosse, um time que bateu na trave. Mas a sua futura história estava totalmente envolta em uma névoa de incertezas. Mas no meio dessas incertezas, uma coisa que foi certa veio durante a intertemporada, quando o Thunder trocou o Serge Ibaka pro Orlando Magic em troca do Victor Oladipo e do Domantas Sabonis. Esse movimento é acreditado como um movimento do Sam Presti para tentar convencer o Kevin Durant a ficar
E outra coisa certa veio durante a agência livre, que, bom, você já deve estar esperando, né? Quando no meio de tantos rumores, tantas conversas, a sua maior estrela, o seu líder, a cara da franquia e a referência para todo mundo ali envolvido com o KC Thunder foi embora. Kevin Durant não reassinou com o Oklahoma City Thunder e escolheu levar os seus talentos para Golden State. Ele assinou com o Golden State Warriors logo depois que o OKC perdeu uma liderança de 3-1 para eles. Ele assinou depois de ter falado pro Russ e para todo mundo que ele ia ficar. Ele foi pro time que venceu eles logo depois de ter entregado uma liderança histórica pros caras. E assim, logo com uma assinatura, logo com um next chapter, estava encerrada a era de Kevin Durant na história do Oklahoma City Thunder. Feito da pior maneira possível, do jeito mais covarde possível e do jeito que deixaria todo mundo envolvido com o Thunder e todo mundo envolvido com o basquete, com a NBA no geral, extremamente revoltado com o Kevin Durant. E aquele movimento do Ibaka ali, aquela troca do Ibaka pelo Oladipo e pelo Sabonis, então realmente estava encerrada a era Kevin Durant no Oklahoma City Thunder desse jeito pífio. E pra onde o Thunder foi depois disso? Bom, eles tentaram de novo, mas isso aí vocês veem semana que vem. E isso foi a primeira parte do que rolou com a dinastia que nunca foi o Oklahoma City Thunder. E semana que vem sai a continuação dessa história, você vai entender o que rolou com a próxima fase do OKC. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque você não vai perder quando sair essa segunda parte mesmo, que vai aparecer a notificação pra você. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, compartilhar pra quem você acha que vai querer ver, e de seguir nossas redes sociais que vão aparecer daqui a pouquinho. Não se esquece que você pode clicar aqui pra assistir esse vídeo, aqui para assistir esse outro e aqui embaixo para assistir esse aqui caso você prefira. Muito obrigado e forte abraço.